Começa agora o explicador da Rádio Observador. Esta quinta-feira sobre o combate à corrupção e a fiscalização das autarquias. São nossos convidados Ana Abrunhosa e Miguel Relvas. A moderação é do Paulo Ferreira. Muito bom dia, obrigado a ambos pela disponibilidade para estarem connosco neste explicador. A Ministra da Justiça sugeriu no início desta semana que pode ser criado um novo organismo para fiscalizar a utilização de dinheiros públicos pelas autarquias, mas uma ideia que foi contrariada de pronto pelo seu colega de governo, Castro Almeida, que está contra esse novo organismo e defende que a Inspeção-Geral de Finanças deve continuar com a tarefa com meios reforçados. Miguel Relvas, bom dia, bem-vindo. E começando por si, um assunto destes... com melindres, estamos aqui a falar de combate à corrupção, não devia ser consertado internamente dentro do Governo? Naturalmente que sim. Sabe que esta questão é uma questão que não merece e não tem esse relevo. Para mim, a primeira questão. Estas matérias tratam-se dentro do Governo, as propostas desta dimensão devem ser articuladas com o Primeiro-Ministro, quer dizer, não são propostas do Ministro A ou do Ministro B. O Ministro Castro Almeida tem toda a razão. Tem a razão formal de ser um Ministro que tem a tutela e, pelo que se viu, colhido de surpresa. A grande questão aqui, eu fui secretário de Estado da Administração Local e tive conhecimento de como é que funcionaria o IGAT, um conhecimento de proximidade. Quando fui Ministro, e no âmbito de várias reformas que foram feitas na Administração Local, aliás, as últimas que foram feitas em Portugal nos últimos 14 anos, a grande questão que se colocava era: justifica-se ou não se justifica a existência do IGAT? Cheguei à conclusão que não. E que ela devia... Está a falar da Inspeção-Geral da Administração Local. Que era Inspeção-Geral da Administração Local, que era o chamado IGAT. E cheguei à conclusão que isso não tinha razão de ser. Havia uma inspeção de finanças do próprio Estado, devia-se lá integrar um departamento, e foi isso que foi feito. Transferimos para a Inspeção-Geral de Finanças a inspeção das autarquias, e foi assim que funcionou desde 2012 até este momento, e tem funcionado bem. O que me surpreende aqui é que a Sra. Ministra da Justiça fez uma carreira de sucesso como advogada na área do imobiliário, e pensará que as autarquias, eu não sei com que base é que entende que a corrupção em Portugal é centralizada nas autarquias. Eu devo, aliás, dizer que o último governo português, com uma maioria absoluta, caiu ao fim de um ano por suspeitas de corrupção. E não foram as autarquias. É sempre muito fácil de poder atacar as autarquias. Diremos assim: as autarquias são ou não são necessariamente alvo de inspeções. Elas continuam a ser pela Inspeção de Finanças, não é pela criação de mais um órgão. E aí o Dr. Castro Almeida tem razão. Vai ser mais uma reestruturação, não é uma reforma, é uma reestruturação, é uma velha medida, é voltar a uma medida que já existiu. Eu muitas vezes fui surpreendido por autarcas, quando existia a inspeção das autarquias, que me vinham dizer: bem, já sei que vou ser inspecionado este ano. E eu, que era a tutela, não tinha conhecimento sequer dessa realidade. E, portanto, eu penso que deve ser afastado do mundo das autarquias. Não tem que estar no mundo das autarquias, tem que estar no mundo da Administração Central. Mas também deixe-me dizer-lhe, eu vejo e fiquei satisfeito com esta posição do Ministro Castro Almeida, mas também me surpreende, e hoje de manhã, a ler a revista Sábado, vejo que é ele o motor, com o baixo clero parlamentar que existe. Vão fazer mais 150, que não são 150, porque pela divisão será o dobro, freguesias, criando mais despesa, mais cargos políticos, mais... No fundo, Miguel Relvas, revertendo a União de Freguesias, ou uma parte dela, pelo menos, foi feita. Quando eu estava convencido que o caminho era de continuarmos nesse sentido, não. O caminho é de querer fazer mais uma inspeção, quando ela já existe. Ela já existe, funcionou nos últimos 12 anos, não é sequer uma necessidade manifestada pelo Ministério Público, não é uma necessidade premente. Tem havido fiscalização às autarquias, é real, é visível, todos os dias nós ouvimos. O combate à corrupção não passa por inventar factos. Porque esta ideia de começar a inventar factos não resolve coisa nenhuma. Tem que haver celeridade e tem que haver eficácia na fiscalização. Já vamos aprofundar a questão, de facto, de maior ou menor incidência de corrupção nas autarquias. Trazer agora a conversa a Ana Abrunhosa. Bom dia. Ana Abrunhosa, bem-vinda também a este explicador. Pedi-lhe também a sua opinião sobre este assunto. Também teve experiência governativa recente, precisamente na área da coesão territorial. Conhece muito bem o terreno, teve funções também já na Comissão de Coordenação do Centro e, portanto, conhece os vários níveis de administração pública. Perguntava-lhe, de facto, se entende que é necessário aqui mais um organismo para, no fundo, fiscalizar as autarquias e até começando pelo princípio, se haverá uma incidência maior de práticas de corrupção ao nível municipal, mais do que no Estado Central.
Deixa-me dizer-lhe que as autarquias, isto também é uma questão, fala-se hoje muito de percepções e a simples ideia de que a corrupção se concentra nas autarquias é absolutamente falsa, porque são entidades fiscalizadas sistematicamente e entidades fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, pela Inspeção-Geral das Finanças, pelo IGAMAOT, por várias entidades. E, portanto, mas também devo dizer-lhe que o mundo mudou muito e hoje as próprias autarquias sentem muitas das vezes necessidade de que com estas fiscalizações e auditorias são também momentos de aprendizagem. E, portanto, nós temos uma excelente Inspeção-Geral de Finanças, todas as entidades que fazem estas auditorias e supervisão. Acontece que, ao facto de passarmos para a EGF tem na sua matriz uma função que provavelmente que é mais de denúncia, ou seja, detecta uma irregularidade e denuncia. E, portanto, creio que esta é a oportunidade, e eu estou totalmente de acordo com o Sr. Ministro Castro Almeida e globalmente com o que Miguel Relvas acabou de dizer, e que aproveito também para cumprimentar de forma muito amiga. Não é criando novas entidades, eu sugeria que se reforçassem os meios da Inspeção-Geral de Finanças e que também nessa nova unidade orgânica, para além de mais meios, houvesse outro espírito, uma outra missão mais pedagógica. Estas auditorias, estas fiscalizações são também momentos importantes de aprendizagem. E muitas das vezes detectam-se irregularidades que também dependem de questões muito complexas e não são feitas com dolo. Portanto, concluindo, as autarquias são entidades de bem. Elas exercem o poder, exercem as funções em proximidade. Portanto, há aqui também uma fiscalização de proximidade dos próprios cidadãos e das instituições. Há que, provavelmente, acrescentar mais transparência, mas isso é algo a que elas estão totalmente abertas. Criar aqui uma nova organização não me parece que faça sentido. Reforçar a Inspeção-Geral de Finanças e colocando-lhe este objetivo de denúncia, obviamente, mas de pedagogia, de formação, de apoio, é também muito, muito importante. Mas recusar totalmente esta ideia de que a corrupção está nas autarquias. É totalmente falso, e eu trabalho com autarquias há mais de 20 anos e atenção que os políticos tomam decisões baseadas em propostas técnicas e temos técnicos de grande valor nas autarquias. O mundo mudou muito, as autarquias receberam muitas competências ultimamente e naturalmente terão também que reforçar-se em recursos humanos e em competências e, portanto, paralelamente, também é importante que se reforce a entidade que faz também este acompanhamento, esta supervisão. Mas que deve continuar a ser, no seu entender, a Inspeção-Geral de Finanças. Sim, tem que ser reforçada de mais recursos humanos e que essa unidade orgânica tenha uma missão diferente da que é normalmente a da Inspeção-Geral de Finanças, que é de denúncia para o Ministério Público. Tenha uma missão mais pedagógica e, portanto, e a própria Inspeção-Geral de Finanças está preparada para isso e deseja isso e, portanto, parece-me também que é um assunto que não deve sair do Governo sem ser acordado com o Sr. Primeiro-Ministro, porque é demasiado importante. E hoje vivemos muito de percepções, não é? De ideias falsas que depois ganham caminho e que depois parecem verdades
e não são verdade. Ficou claro já, Ana Abrunhosa, sobre este ponto. Deixe-me pegar aqui no outro ponto que o Miguel Relvas referiu há pouco, que não vê com bons olhos a criação ou o regresso, se quisermos, ao maior número de juntas de freguesia. Miguel Relvas, acha que depois destes cerca de uma década, desde que foi feita a fusão de algumas freguesias, não acha que é o momento de se fazer talvez um balanço e perceber onde é que fará sentido regressar eventualmente a modelos anteriores? Eu naturalmente sim. Não, Miguel Relvas, tenho uma visão. já vou ouvi-la de novo sobre isso, Ana Abrunhosa. Obrigado. Peço desculpa. Não faz mal, eu é que não fui claro. Eu não tenho uma visão, uma saudação também para a doutora Ana Abrunhosa, eu não tenho uma visão manicaísta da vida pública, do que foi feito, e muito menos saudosista. Não tenho, não é o minha. O que é feito deve ser feito em determinado momento. Já passaram 2 eleições autárquicas, que foram extintas 1.600, não foram extintas, foram fundidas. Ganhou-se escala. A mim o que me preocupa é que vão ser criadas 150 ou 200 freguesias. Aonde? Nos concelhos mais pobres, com menos riqueza. E porquê? Por causa dos interesses locais, porque há pequena política. Esta é a grande razão. Esta alteração não vai ser feita nos grandes municípios, não é feita em Coimbra, não é feita no Porto, não é feita em Lisboa, não é feita em Oura. Vai ser feita nos pequenos municípios. E como é que o PS e o PSD se entendem sobre isto? Que são questões que não podem ser partidarizadas. Vão criar mais cargos políticos, mais uns milhares de cargos políticos. Milhares. E portanto, eu até vi o Chega que veio defender que deveriam ser reduzidos os números de cargos e, segundo sei também lá na própria Comissão, já está de acordo. Eu li hoje a notícia da revista Sábado e devo dizer que fiquei espantado. Já houve 2 eleições autárquicas, o processo consolidou-se. Se me dissessem, há aqui meia dúzia de casos que são necessários serem vistos com atenção, naturalmente que sim, tudo o que se faz não está sempre certo. Eu tenho um princípio na vida que é, quando se ganha não se ganha tudo, quando se perde não se perde tudo. Tenho esta perspectiva de vida da sociedade e particularmente quem está em cargos públicos. Se começamos de cedência em cedência, há algumas das reformas que foram feitas e nós sabemos que o país é um país pouco atreito a reformas. O nosso país, as reformas é para estar no discurso político, é como o combate à corrupção. Deem meios ao Ministério Público, reforcem a Polícia Judiciária, não criem mais comissões de trabalho, está tudo estudado, comissões atrás de comissões, como eu vi, sobre as reformas para a Justiça vai dar em zero, vai dar em nada, porque tudo está estudado, nada vai ser inventado. Deem meios. Eu muitas vezes custa-me ver decisores políticos a querer aparentar reformas e a sensação que eu tenho é de que é para inglês ver. Muitas vezes até é para parar, é para dar a ideia de que vamos fazer, mas no fundo, nada querem fazer. Isso custa-me, particularmente num governo que é um governo que eu acredito no Primeiro-Ministro, é um governo que tem todas as condições, até por ser um governo minoritário, para ter um discurso e uma atitude reformista. Depois se consegue ou não, resolve isso no Parlamento. Mas é fundamental que o país possa acreditar que, chegados onde chegamos, neste momento tão difícil, no mundo, na Europa, com tanta incerteza, seja possível o que o governo português demonstre de uma forma clara aquilo que é um projeto para o país em variadíssimas áreas, não é só naturalmente nesta área. Os nossos consensos não podem ser consensos frágeis e consensos baseados na política. Isso, e o Paulo Ferreira, que foi uma pessoa que ao longo dos anos acompanhou sempre a vida política e com uma visão muito baseada na economia, tem consciência que estas reformas só vão custar mais dinheiro o Orçamento de Estado. Logo, vão custar os portugueses, que é quem paga. Pois, aqui a minha opinião não conta. Não estou a dizer a sua opinião, não, claro. A sua visão. Sim, não sem estou dúvida. A querer, longe de mim, querer comprometê-lo. Não, de forma alguma. Para o país. Longe de mim, até porque eu sei que tem essa visão reformista. Só estava a tentar passar aqui, arranjar aqui uma passagem para ouvirmos aqui sim a opinião e a divisão da Ana Abrunhosa sobre esta questão, o número de freguesias, se devemos voltar, em alguns casos, de facto, a separar aquilo que se uniu há cerca de 10 anos. Como é que olha para esse assunto, Ana Abrunhosa? Olha, olho com grande preocupação estarmos sem grande planeamento e até resultante de dinâmicas locais, um novo multiplicar de freguesias. Em alguns locais, de facto, eu devo dizer que o papel das freguesias é fundamental, é um papel de proximidade, mas tem que ter massa crítica e, portanto, para fazerem até mais competências que agora têm com a descentralização. Eu diria que falta coragem política, porque é sempre um assunto muito delicado, e eu até vou mais adiante, nós até devíamos olhar para o número de municípios e, portanto, há locais... Na tentativa de reduzir o número de municípios?
Obviamente, repare, grande parte hoje dos municípios, os municípios têm competências em variadíssimas áreas e muitas dessas competências são e têm que ser resolvidas a nível supramunicipal e, portanto, muitas das vezes não têm os recursos para se responsabilizarem por essas competências. E quando falo de recursos, não estou a falar dos recursos financeiros, estou a falar dos recursos humanos. E, portanto, as comunidades intermunicipais são, de facto, aqui algo que também pode ajudar a ganhar essa massa crítica e essa capacitação dos próprios municípios. E, portanto, é com grande preocupação, respeitando e sabendo o valor que as juntas de freguesias têm, mas nós quando fazemos reformas, e de facto concordo, somos muito pouco disponíveis para as reformas, elas são mais no discurso político, mas deve ser com planeamento e não deve ser igual em todo o sítio, ou seja, mesmo a própria descentralização vai ter que ser revista, vai ter que se perceber se os municípios têm capacidade ou não de exercer essas competências, tem que haver uma monitorização e uma avaliação permanente. E nós hoje temos territórios onde temos multiplicação de municípios e depois onde tem aquela capacitação e a capacidade de resolver verdadeiramente os problemas. E, portanto... Para fechar, Ana Abrunhosa, por favor, estamos mesmo em cima da hora. Sim, eu tenho no Ministro Castro Almeida uma pessoa de grande valor, aliás um ex-autarca, e também com coragem política e, como foi dito, acho que a governação, para além da definição da estratégia das políticas públicas, depois a governação vai condicionar os resultados e o impacto dessas medidas e das políticas públicas. Portanto, um mau modelo de governação pode muitas das vezes pôr em causa políticas e medidas de política pública com boa intenção e boas. E quando estamos a falar destes temas, seguramente vamos abordá-los ao longo dos próximos meses, até porque estamos a entrar basicamente em 2025, ano de eleições autárquicas. Ana Abrunhosa, Miguel Relvas, obrigado a ambos por terem estado presentes neste explicador nesta manhã. Bom dia, obrigado. Bom dia a quem nos ouve. Bom dia aos dois. Obrigado.